Vamos nos colocar em pé, como temos aprendido, para lermos o texto bíblico. Lucas 5. Semana passada nós começamos a analisar a história aqui da cura do leproso. E hoje nós vamos ler apenas os 2 últimos versos desse texto. Quando diz assim, porém, versos 15 e 16. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Podem sentar. Quem vem acompanhando o nosso estudo no Evangelho de Lucas, sabe que Jesus, ou então basta você ler, os antecedentes aqui desse texto, vai perceber que Jesus já tinha libertado o endemoniado em Cafarnaum. Depois ele curou a sogra de Pedro. Depois ele realiza o milagre da pesca maravilhosa. Agora ele acaba de curar um leproso. Versos 12, 13 e 14 nos mostram isso. E numa sociedade daquelas, repleta de sofrimentos, com as necessidades as mais diversas, Jesus torna-se o alvo da atenção de muitas pessoas. Isso é natural. Natural que isso acontecesse. E na verdade, esse foi o ano da popularidade de Jesus. Seu 2º ano de ministério foi o ano em que a popularidade de Jesus esteve lá em cima. E Lucas nos diz aqui então que a fama de Jesus, além de ser grande, ela crescia a cada dia. Não é isso que diz o verso 15? O que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. Aquela era uma sociedade que sofria profundamente. Sofria porque, ao contrário da nossa, não existiam hospitais, não existiam remédios, as condições sanitárias eram precárias. Ninguém sabia absolutamente nada naquela época sobre vírus, bactérias, de forma que as pessoas sofriam absurdamente no corpo e na alma. E diante desta tristeza, de toda essa tristeza, de toda esta realidade, aparece um homem pregando para alimentar a alma das pessoas, curando o físico das pessoas, e fazendo assim, através desses 2 ministérios de cura e de ensino, coisas espetaculares. E difícil imaginar o que seria mais importante num contexto como esse, de pessoas carentes da alma e doentes do corpo. Difícil imaginar o que pudesse ser mais importante do que curar e pregar num momento como esse. E alguém talvez pudesse sugerir ou pensar que não existe nada mais importante do que isso. O que poderia, ser mais relevante para as multidões do que ouvir o ensino e receber a cura de Jesus? E é o que ele vem fazendo, e é o que Lucas vem descrevendo ao longo desses capítulos. Aí nós nos deparamos com o verso 16. Olha aí. Ele, porém,
Olha a adversativa. Jesus, porém, então lembre-se, ele vem da sinagoga, ele vem de ter curado o endemoniado em Cafarnaum, ele vem de curar a sogra de Pedro, depois ele realiza várias curas, ele vem da pesca maravilhosa, ele cura o leproso, ele está ensinando, ele vem fazendo muitas coisas, e aí Lucas diz: Jesus, porém, em meio àquele momento tão intenso, tão cheio de solicitações, de demandas, de necessidades, em meio a um contexto repleto de serviço e trabalho, diante de todo aquele cenário, Lucas diz assim: Jesus, porém. Este porém aqui indica que algo muito importante está por vir. Se o que Jesus estava experimentando era importante, e ele vai fazer algo no lugar disto, então, o que vem após este, porém, é algo muito importante. Ele vem fazendo coisas importantes. Jesus, porém, o quê? O que é tão importante, ou mais importante? Jesus, porém, se retirava para lugares desertos e ali orava. Eu acho isso daqui algo impressionante. O contexto em que isso aqui aparece. Exatamente quando as multidões vinham a ele. Você não pode ler o verso 15 sem ler o 16 e o 16 sem ler o 15. Um completa o outro. Lucas está dizendo: olha, a fama de Jesus está crescendo. As pessoas estão vindo a Jesus e ele cai fora. E ele se retira. As pessoas chegam a Jesus trazendo todo aquele volume de necessidades, aquela carga de solicitações, e Jesus se retira para lugares solitários. Aqueles que são tomados por uma mentalidade pragmática do século 21, podem ler o verso 16, essa narrativa, e dizer assim: como que Jesus faz um negócio desse? Como que isso é possível? Ele não percebe a oportunidade que ele está perdendo. Não era mais importante estar servindo as pessoas? Não era mais importante estar curando as pessoas do que retirar-se para um lugar solitário? Muitos pensam assim, e até verbalizam isso, porque não acham que a oração seja algo produtivo. Irmãos, isso é verdade. Nós não acreditamos que oração é algo produtivo. Muitos não creem que oração faz parte do nosso principal trabalho. Pensamos que quando Jesus estava ali diante das multidões, curando, pregando, aliviando a dor, dando assistência, nós pensamos: bem, Jesus está fazendo algo produtivo. Mas quando nós olhamos a cena subsequente, um homem solitário, num lugar deserto, em oração, nós dizemos assim: ele não está trabalhando, ele não está em serviço, porque esse é o discurso da mente secularizada do século 21. Só que Jesus não pensava assim. O que esse texto aqui
E esses dois versículos casadinhos, o que esse texto aqui nos ensina é algo que a gente não acredita. Que oração faz parte do nosso serviço mais importante. O nosso serviço mais importante é a oração. Infelizmente, isso não faz parte do credo da maior parte dos cristãos. A grande maioria das pessoas não acredita que oração seja um trabalho essencial. Na mente de muitas pessoas, quando Jesus deixou as multidões e foi orar, ele perdeu tempo. Desnecessário. Eu já contei isso aqui algumas vezes e vou falar de novo, porque tem gente nova aqui. Vitor, eu acho que tá bom para mim, tá bom aí, gente? Então não precisa mexer mais não. Lutero, ele orava todos os dias, religiosamente, 1 hora. Mas tinha um dia que ele orava 2 horas. Que dia era esse? Quando ele tinha mais trabalho. O dia que a agenda dele estava mais abarrotada, ele dizia assim: hoje eu preciso orar 2 horas por dia. Porque ele entendia algo que muitos de nós não entendem. Lutero entendia, sabe o quê? Que quando trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. A gente não acredita nisso. Nós não acreditamos que quando nós oramos, quem está trabalhando é Deus. Um dos problemas do homem moderno, meu, seu, nosso, um dos nossos grandes problemas é que nós trabalhamos muito usando as mãos e os pés e trabalhamos muito pouco com os nossos joelhos. Muito pouco. Um dos momentos mais críticos da vida e do ministério de Jesus foi no Getsêmani. Ele sabia o que estava por vir. Ele já estava cansado, desgastado, tenso, apreensivo. E diante de todo aquele cenário, o que foi que Cristo fez? Ele retirou-se. Ele foi ao Jardim das Oliveiras. Para quê? Quando nos ajoelhamos diante de Deus, nós nos preparamos para ficar em pé diante dos nossos desafios. É a oração que nos capacita, que nos habilita a enfrentarmos os nossos grandes dilemas. Na oração, quando nós nos ajoelhamos, nós estamos ali recebendo direção, sabedoria, discernimento. É impressionante. O que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Benjamin Franklin, ele disse o seguinte: trabalhe como se você tivesse que viver 100 anos e ore como se você fosse morrer amanhã. Muitas pessoas oram por coisas
que só podem acontecer através do trabalho. Outras trabalham por coisas que só podem ser concretizadas através da oração. É preciso, gente, de discernimento para saber lidar com essas duas situações levantadas por Benjamin Franklin. Quando uma pessoa está ali passando fome, você vai orar para que Deus mande comida para ela? Claro que não, dá-lhes voz de comer, disse Jesus. E para transformar o coração indiferente e desobediente das pessoas? Não há nada a ser feito por nossos esforços numa situação como essa, apenas a oração. Nós podemos alimentar o corpo de uma pessoa, mas transformar o coração da pessoa, apenas o poder de Deus. E nós precisamos orar por aquilo que compete a Deus e trabalhar por aquilo que nós temos condições de realizar. Outra coisa implícita, outra verdade implícita nessa atitude de Jesus e que poucos percebem. Raríssimas pessoas que eu conheço percebem, ou não é que percebe, é que reconhece. Oração é muito trabalhoso. Orar dá muito trabalho. Orar é extremamente cansativo. Orar é dificílimo. Orar envolve concentração. Se você não estiver concentrado, você não consegue orar. Orar envolve abrir mão de várias coisas. Quantas coisas nós precisamos deixar de lado para orar? Orar envolve silêncio. Silêncio. Se você não tem na sua casa um ambiente de silêncio, olha, se você não tem um local de silêncio, onde você possa orar. Diz o texto que Jesus fez o quê? Retirou-se para onde? Para lugares solitários. Você acha que um dos motivos pelos quais ele foi para um lugar solitário foi para quê? Ou por quê? Porque não tem como se concentrar em lugares agitados de barulho. Nós precisamos de silêncio para quietar a alma. Mas ainda assim, quando você não puder orar como deve, você deve orar como pode. Spurgeon diz assim: quando você achar difícil orar, ore arduamente. Ore até que você consiga orar. Ore para ser ajudado a orar. Isso não acontece com você, não, acontece muito comigo. Constantemente eu faço essa oração: Senhor, eu não estou conseguindo orar, me ajude a orar. Tem muita coisa aqui, que eu preciso fazer. Eu entro aqui nesse gabinete na semana e fico aqui, meu Deus, é muito. Se eu não parar, é difícil parar. Não abandone a oração só porque não consegue orar, pois nos momentos em que pensa que não pode orar, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes você não sente nenhum tipo de conforto em suas súplicas, mas é porque você está lutando com o Altíssimo. Continue até que, assim como Jacó, você prevaleça. E
Quando nós oramos em situações assim, Deus vai agindo em meio às nossas limitações e fraquezas da oração. Outro detalhe importante sobre a oração. Nós sempre aprendemos que quando oramos, Deus pode nos dar 3 respostas, não é? Sim, não e espere. Ninguém gosta das duas finais. Ninguém gosta. Mas nós precisamos lembrar que a parte do espere também faz parte da resposta. Porque muitas vezes é nesse tempo de espera que a gente começa a amadurecer. Muitas vezes é quando nós estamos esperando que nós aprendemos verdades que de outra maneira nós jamais aprenderíamos. Então, se você está esperando, saiba que Deus está respondendo sim. Faz parte da nossa santificação aprender a esperar a resposta de Deus. Paciência, humildade, discernimento, prudência, sabedoria, essas coisas, elas só são aprendidas em contextos de espera. Se Deus fosse obrigado a nos dar tudo que nós pedimos logo de início, rapidamente a gente deixaria de orar. E de certa forma, nós até perderíamos a confiança nele. Sabe por quê? Como que se confia num pai que dá tudo que o filho pede? A sua fama, porém, se espalhava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Mas ele se retirava para lugares desertos e ali orava. Quantos de nós imitamos Jesus nisso daqui? Quantos de nós imitamos Jesus nessa questão de devoção particular? É interessante que existe abundância no ouvir. Ouvimos de tudo, mensagens, músicas. Existe abundância no ler. Existe abundância em postar frase bonita no Face, foto. Existe abundância de discussões em redes sociais. No entanto, existe juntamente com essas atividades a devida proporção na oração particular. Será que nos mostramos cuidadosos em ficar a sós com Deus, assim como o nosso Senhor ficava? Irmãos, meus irmãos, por que que existe tanta religiosidade e tão pouco resultado em verdadeiras conversões a Deus? Por que que existe tanto sermão pregado e tão poucas almas salvas? Por que que existe tantas igrejas e tão pouco resultado? A maior concentração de igrejas evangélicas da América Latina, sabe aonde que é?
São Gonçalo. São Gonçalo é um dos lugares mais violentos do Brasil. Como pode isso? Tanta atividade e tão pouca santidade. Nós nos envolvemos com uma série de circunstâncias, de contextos, de compromissos, de atividades, de lazer. E o seu a sós com Deus. A causa de Cristo não precisa de menos atividades, mas entre os que nela trabalham, há necessidade de mais oração. É uma vergonha as reuniões de oração da nossa igreja. É uma vergonha. Não é possível que você não possa, uma vez por mês, 2 vezes por mês, estar aqui 1 hora, é de 8 a 9 horas acaba, para a gente orar junto. Isso não é possível. Não entra na minha cabeça. Vocês vão ouvir isso, enquanto eu for pastor dessa igreja, vocês vão ouvir isso daqui. Certa vez, Paulo estava lá numa situação extremamente complicada. Extremamente complicada. E naquele momento, ele afirmou o seguinte, nós lemos aqui. Ele diz assim: por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. E aqui ele não está utilizando de uma linguagem poética para dizer que ora, que pratica a oração. Aqui ele está sendo literal. Aqui ele está dizendo assim: olha, eu oro de joelhos, eu me ajoelho para orar. Lucas 22, 41, Jesus lá no Getsêmani, o que Jesus faz? Ele, antes de orar, ele se ajoelha, dando a entender que colocar-se de joelhos era uma prática do nosso Senhor. Por isso que antes de iniciar o culto, nós lemos lá o texto de Daniel, que diz que era costume dele 3 vezes por dia colocar-se de joelho diante de Deus e orar. Evidentemente que Deus não precisa dos nossos ritos. Deus não precisa dos nossos rituais. Deus, ele não vê como vê o homem. Deus vê o que está no coração. Sem dúvida que é possível nós orarmos durante uma caminhada com maior reverência do que muitos que estão ajoelhados diante de Deus. Claro que isso é possível. Não é o rito, não é a posição do corpo, não é o local, não é a hora. Não são essas coisas que fazem a diferença na vida de oração. O que realmente importa é a atitude do coração. É verdade que Deus não precisa dos nossos ritos, mas nós precisamos. Nós precisamos dos nossos rituais. Sabe por que nós nos ajoelhamos? Não é por causa de Deus, é por causa da gente. Nós nos ajoelhamos por nossa causa. Nós precisamos cair de joelhos diante de Deus. E um dos motivos pelos quais nós precisamos dos rituais é porque os rituais, isso está provado, gente. A ciência da religião mostra isso. Os rituais, eles criam espaços nas nossas memórias. Através dos rituais, nós escolhemos o que lembrar, o que não lembrar, o que esquecer. Foi por isso que quando Jesus instituiu a ceia, Ele o fez
para que o pão e o cálice nos lembrasse da sua morte, daquilo que ele fez por nós. Jesus cria um artifício ritualístico, litúrgico, que nos ajuda a selecionar, a classificar, a escolher as nossas memórias. Os rituais, eles criam espaços para onde podemos ir em momentos que se fazem necessários. Portanto, quando nós cultivamos o estar de joelhos, nós estamos ali cultivando um espaço para onde nós podemos ir quando se faz necessário. Você não tem você nunca passou ou não passa por momentos assim, quando você está num contexto de muita tensão, de problema, você acabou de receber uma notícia terrível, você foi confrontado, você está numa situação complicadíssima e você fica ansioso mesmo. Igual fica ansioso para chegar em casa e comer quando está com fome. Igual como fica ansioso quando está com a bexiga cheia e quer encontrar um banheiro. Você não fica ansioso para chegar lá no seu lugar e derramar o seu coração diante de Deus? Eu acho que Jesus aqui, o texto não diz, isso é uma coisa minha. Eu acho que Jesus aqui, ele para e diz assim: Pai, eu preciso parar um pouco. E ele estava desejoso, ansioso desse lugar, de parar e de estar diante do Pai. Certa vez eu ouvi alguém oferecer 6 razões. Eu não sei ao certo, eu ouvi, mas depois eu fui pesquisar e vi essas 6 razões em várias partes na internet. Eu achei assim, e vi vários autores, então eu não sei de quem é certo, assim, com certeza o autor dessas razões aqui, mas eu achei extraordinário. E eu quero compartilhar com vocês 6 razões pelas quais nós, assim como Jesus, devemos sair da correria, sair desse contexto de multidões nos procurando, nos solicitando, precisando da gente, de um contexto em que a gente não consegue parar para orar. E assim como o apóstolo Paulo, não conseguirmos sequer nos ajoelhar diante de Deus. Primeiro, ajoelhar-se é um exercício que nos ajuda a domesticar a volúpia dos nossos sentimentos e pensamentos. Gente, imagine quantas coisas não passavam pela mente de Jesus mediante aqueles últimos dias ali. Quantos sermões ele pregou? Quantas pessoas ele curou? Quantas solicitações ele atendeu? Cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas. O que a gente pode imaginar nesse momento aqui dele curando pessoas? Quantas pessoas ele curou? Inúmeras. Ministrou a cada pessoa de forma individual. E você acha que Jesus curava assim, eu acho que não, porque o texto que diz aqui da cura do leproso, nós vimos semana passada que ele cura com compaixão.
Ele não apenas fala, ele toca, ele abraça o leproso, ele se compadece. Então as curas que ele realizava, provavelmente ele se envolvia com as pessoas. Agora na Fiel, nas conferências da Fiel, eu fui convidar o Augustus Nicodemos para ele vir aqui na igreja. E assim, quem me conhece sabe que eu sou extremamente tímido e tenho um medo enorme de incomodar as pessoas. E eu não queria ir de jeito nenhum, até que Cris e Geraldo me botaram na parede e falaram: você vai. Falei com o Geraldo: só vou se você for comigo. Aí eu fiquei ali, ele tinha terminado de jantar, e eu fiquei assim, uns 5 minutos de longe, assim, olhando, tomando coragem. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Andava um pouquinho e voltava. Gente, em 5 minutos, não mais do que isso, em que eu estava ali olhando para ele, para chegar até ele, ele atendeu 6 pessoas em 5 minutos. 6 pessoas em 5 minutos. As pessoas não paravam de chegar na mesa que ele estava. Pessoas importantes e famosas em lugares públicos, elas são altamente solicitadas. Com todo respeito ao Augustus Nicodemos, quem é ele perto de Jesus? Você imagina Jesus com o poder de curar, numa sociedade em que não existe hospital, remédio. Você consegue imaginar o que são grandes multidões afluindo até ele para o ouvirem? É óbvio que chega um momento em que Jesus pensa assim: eu preciso parar. Eu preciso me afastar de todo esse frenesi, de todas essas demandas, de todas essas solicitações. Eu preciso ter um momento, o meu momento com o meu Pai. E não importa quantas solicitações sejam, quantas pessoas necessitadas tenham, ele para e ele se retira para lugares solitários. Por natureza, nós não gostamos do silêncio, da espera, da paciência, porque nós estamos em movimento constante, aceleradíssimo o dia inteiro. E em meio a todo esse corre-corre, dessa vida frenética que nós levamos, a Bíblia está dizendo assim, tem que parar. Precisa parar para ouvir o Pai. Então, quando nós nos ajoelhamos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tratando dos nossos apetites indisciplinados. Nós estamos lidando com aqueles apetites insaciáveis do nosso corpo. Por que a gente tem que se ajoelhar? Porque se ajoelhar é um exercício que nos ajuda a domesticar essa volúpia de sentimentos e de pensamentos que nós temos o tempo todo. Veja se a pedra não clama. A pedra diz assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz.
Tenho que folgar os nós do sapato, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, a alma e o corpo nus. Isso não é teologia pura. Ele entendeu que muita gente não entende. Gente que tem anos de igreja, que ajoelhar-se é um exercício que nos ajuda a domesticar a volúpia dos nossos sentimentos e pensamentos. Tem que ajoelhar, não é por causa de Deus, é por causa da gente. Segundo, ou antes aí do segundo motivo pelo qual nós devemos nos ajoelhar. Já contei, vou contar de novo porque é muito boa essa história. Uma vez um executivo, isso é verdade, ele foi a um mosteiro, foi procurar um sacerdote, e ali ele se queixou da sua frustração nas orações, da sua falta de fé, do fracasso dele nos relacionamentos com os amigos, com os familiares, da vida vazia, sem sentido, que ele levava em meio a muitos compromissos e responsabilidades que ele tinha. E aquele monge foi lá e o escutou atentamente, e deixou ele falar tudo, e aí em seguida ele vai lá e o monge pega uma bacia, e uma jarra de água, e vira para o executivo e diz assim, observa, enquanto eu derramo a água aqui na bacia, e a água vai lá e se espalha pelo fundo e pelas laterais da bacia, e durante algum tempo, aquela água fica ali, turbulenta, agitada, mas aos poucos, aquela água vai se acalmando, até não existir mais nenhum movimento. E foi nesse momento, quando não tinha mais nenhum movimento, que o executivo conseguiu ver o rosto refletido na água. E o monge virou para aquele homem de negócios e diz: é exatamente isso que acontece quando nós estamos constantemente diante das outras pessoas. É exatamente isso que acontece quando você vive em meio a toda essa agitação e confusão. Você não consegue se ver como você realmente é, porque está tudo agitado. Quando está tudo agitado, a gente perde a imagem, a gente fica desfigurado diante de toda a agitação. Então, enquanto nós estivermos correndo de um lado para o outro, agitados, realmente, a gente vai se deparar muitas vezes com a gente na frente do espelho e dizendo assim: meu Deus, o que foi que eu fiz? C.S. Lewis, ele diz assim: há uma forma segura de promover a ausência de Deus. Evite o silêncio, a solidão e qualquer cadeia de ideias que o desviem do caminho habitual. Concentre-se no dinheiro, no sexo, no status, na saúde e, acima de tudo, em seus ressentimentos. Mantenha o rádio ligado, viva com pressa, abuse dos sedativos. Tudo isso o ajudará a experimentar a ausência de Deus. A água barrenta, ela só fica clara se você deixar ela descansando.
Não foi isso que o monge disse para aquele executivo? A água barrenta só fica clara se você deixar ela descansando. Tomás A. Kempis, naquele livro Imitação de Cristo, que é um clássico da literatura cristã, ele diz assim: em silêncio e quietude, a alma piedosa tem proveito e aprende as verdades das Escrituras. Aquele que se afasta de seus conhecidos e amigos, Deus se aproxima com seus santos anjos. Colocarmos-nos de joelhos nos ensina a desacelerar, a parar, a ponderar, a sair desse mundo maluco, frenético no qual nós vivemos. De joelhos, nós aprendemos a esperar. De joelhos, nós aprendemos a dizer para nós mesmos assim: olha, calma, pare, espere, aguarde. De joelhos, nós aprendemos a dizer: Deus, está nas tuas mãos, não é mais comigo. É muito triste quando nós levamos um dia inteiro, uma semana inteira, um mês inteiro, uma vida inteira, displicentes a respeito de Deus. Enquanto eu vou falando aqui, não vai cortando aí dentro, não. Não vai destruindo o seu ego aí. Eu vou falando essas coisas aqui e você fica pensando em quê aí? Tem uma curiosidade enorme. O que você faz com isso que você ouve aqui? Você finge que não é com você? Você fica doido para eu mudar de assunto? Vamos para o próximo ponto, pastor. Tomara que acabe logo o culto. Irmãos, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para nós. Segundo, de joelhos, nós nos colocamos na exata medida de nossa legítima estatura. Nós, seres humanos, somos do tamanho de uma pessoa ajoelhada, disse alguém. Porque o ser humano em pé, a postura de um ser humano em pé, simboliza ali a sua autossuficiência, a sua prepotência. Mas quando nós estamos de joelhos, nós estamos na nossa verdadeira estatura, a estatura de um adorador. A Bíblia nos diz que nós fomos criados por Deus como seres de adoração. Efésios 1. Fomos criados para o louvor da sua glória. Nós somos seres adoradores. Quem não adora a Deus acaba adorando outra coisa, e na maior parte das vezes, a si mesmo. De joelhos, nós estamos do nosso tamanho, como nós realmente devemos ser. Terceiro,
A oração é o lugar para onde eu vou. Colocar-se de joelhos é o lugar é a postura que nós devemos ter quando nós nos deparamos com a expressão eu não sei. Quem não se depara com essa expressão, quem não tem que conviver com essa expressão e com algum sentimento relacionado a essa expressão ao longo da sua vida. Essa semana, quantas vezes essa semana nós tivemos que tomar decisões e simplesmente nós não soubemos o que fazer. Então o que a gente deve fazer? Se ajoelhar. A oração, o estar de joelhos, é o lugar certo, é a postura certa, para recebermos discernimento e forças, para lidar e suportar com aqueles contextos nos quais nós não sabemos o que fazer com eles. A história de algumas pessoas, e eu sei de algumas aqui, e sei de outras que não estão aqui, e não estão exatamente porque elas estão atravessando o vale da insuportabilidade. É impressionante a quantidade de pessoas deprimidas nos nossos dias. Aqui na igreja nós temos vários casos de pessoas que têm depressão. Talvez você não saiba, porque você não é próximo, porque você não sabe, né? Porque você não vem em reunião de oração, porque tem depressivo que vem e fala. Mas nós temos aqui várias pessoas que têm problemas sérios de depressão. Pessoas que têm dramas familiares aqui, seríssimos. Problemas com filhos gravíssimos. Casamentos complicadíssimos. E elas estão atravessando aquele vale da insuportabilidade. Essa semana, uma pessoa falou assim para mim: por que eu não, me dá motivo aí, para eu não pegar um revólver e dar um tiro na minha cabeça? Aqui da igreja. Quando a vida se torna insuportável, ela nos obriga a cair de joelhos. A oração é o lugar para onde eu vou quando eu me deparo com a expressão eu não sei. Cai de joelhos. Quarto, de joelhos definimos os limites da moldura da nossa vida e das nossas circunstâncias. Pensa em alguma coisa na sua vida, é o que esse ponto aqui está nos sugerindo. Pense em alguma coisa da sua vida que esteja fora dos limites da oração. Ou seja, existem coisas na sua vida que você não ora por elas? Existe? Se existem, elas estão no lugar errado, elas não deviam estar na sua vida. Porque nós devemos, como vamos cantar no final, a Deus tudo levar. Devemos levar a Deus tudo.
as coisas importantíssimas e as coisas dificílimas, fáceis, mas que precisam da intervenção divina. Ontem eu fui ao cinema com o Arthur e ele aprontou uma lá, eu contei para alguns de vocês aí, e depois que ele aprontou uma lá, eu fiquei assim, meu Deus, isso me ajuda. Isso me ajuda, porque eu como pai aqui, eu não estou querendo agir como pai. Para situações com os filhos, a gente precisa pedir, Senhor, ajuda a gente. Porque eu não sei. Tem coisas com as quais eu lido com os meus filhos que eu não sei. E a gente tem que colocar tudo das nossas vidas em oração. Então pense em alguma coisa na sua vida a respeito da qual você nunca orou, ou você ainda não orou. Essa coisa está no lugar errado. Porque a oração precisa determinar a moldura da sua vida e das suas circunstâncias. Irmãos, nós somos crentes ou não somos? Nós deveríamos todos os dias, ao levantar, Senhor, eu tenho um dia pela frente, isso, e falar com Deus, e continuar falando com Deus ao longo do dia, e ter momentos solitários ao longo do dia. E aí quando você chegar no final desse dia, você está lá e diz, Senhor, quando era 7 horas da manhã, eu falei contigo sobre isso, obrigado porque isso se resolveu. Que coisa triste que aquilo não se resolveu. Irmãos, nós precisamos aprender a conversar com Deus o tempo todo. A colocar dentro da moldura das nossas vidas a oração. E falar com Deus todo o tempo todo. Você não conversa com Deus sobre os seus pecados? Eu converso aos montes. Quando eu estou diante de uma tentação, eu falo mesmo, Senhor, eu estou sentindo isso, e se o Senhor não me ajudar, eu vou cair. Se o Senhor não me ajudar, eu vou pecar. Me ajuda. Irmãos, nós precisamos falar com Deus o tempo todo. Por que Spurgeon falou? Por que Spurgeon falou assim? Nos últimos 40 anos da minha vida, eu não fiquei 15 minutos sem pensar em Jesus Cristo. Por que ele falou isso? Porque ele o tempo todo estava orando. Quinto, de joelhos, assumimos a responsabilidade pelas nossas vidas. Muitas pessoas não oram por nada que vão fazer. Isso é trágico, isso é lamentável. Outros creem que precisam de oração, sim. No entanto, eles transferem o peso da responsabilidade para terceiros. Quando dizem assim, ore por mim. Não é? Ela mesmo não ora. Pede o outro para orar. É filho que pede o pai para orar por ele, mas ele mesmo não ora. Irmãos, existem coisas nas nossas vidas que ninguém pode fazer em nosso lugar. Não é que você não deva compartilhar as suas dores com ninguém. Não é que você não possa pedir a outros para orarem por você, mas existem coisas que não é possível que alguém faça por você. Aquilo é assunto seu, de mais ninguém. E quando você se ajoelha, você está dizendo para Deus assim, Senhor, agora
não é mais o grupo de oração, agora não é mais a igreja, agora não é mais o meu pai, agora não é mais a minha mãe, agora não é mais o pastor, agora não é mais a minha esposa. Agora sou eu e o Senhor. Eu e o Senhor. Num lugar solitário, somos nós e Deus. Sexta e última razão oferecida para nos colocarmos de joelhos diante de Deus, assim como Jesus fez, é que quando nos ajoelhamos, nós nos colocamos no caminho da graça de Deus. Ajoelhar-se é fazer o que Zaqueu fez. O que Zaqueu fez? E que inspirou a um dos poetas que compôs um dos hinos do cantor cristão. Tem um hino do cantor cristão que diz assim: Cristo vai hoje passar, passar, passar. Quando nós nos ajoelhamos, nós nos colocamos pelo caminho em que Cristo vai passar. De joelhos, nós estamos dizendo assim: Deus, interfira na minha vida, faça em mim o teu querer. Nós estamos nos colocando no caminho de Deus. Alguém disse que orar é como o funcionamento de uma rádio. A todo momento, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, calor, frio, chuva, sol, não importa, a todo momento as emissoras de rádio, elas estão emitindo as suas mensagens, vendendo os seus produtos, o tempo todo. No entanto, se nós não ligarmos o aparelho e sintonizarmos ali na estação escolhida, tudo aquilo que foi divulgado, tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi transmitido, não tem o menor efeito nas nossas vidas, não vai exercer a menor influência sobre nós. Se a gente não sintonizar, ligar e sintonizar na estação certa, todas as mensagens, todas as propagandas, a gente não vai tomar o menor conhecimento daquilo que está sendo anunciado, simplesmente porque a gente não ligou o botão no momento certo, apropriado, não sintonizamos ali o receptor na estação adequada. A mesma coisa acontece no nosso relacionamento com Deus. Diariamente, a todo instante, não importa o horário, não importa o dia da semana, não importa a situação climática, o Espírito de Deus está à nossa disposição, pronto a nos fazer receptáculos da sua graça, disposto a trabalhar, a abençoar as nossas vidas mesquinhas, interessado em nos capacitar melhor para a gente enfrentar as lutas da vida. Mas a gente não ora, a gente não busca, a gente não sintoniza em Deus, porque a gente está sintonizado na Sky, no Face, nas pessoas. O que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava.
A maioria de nós, alguém resumiu isso, a maioria dos cristãos tem uma vida de oração que se resume a 4 tipos de oração: rápidas, pontuais ou cerimoniais, coletivas e desesperadas. As orações rápidas são aquelas que nós fazemos enquanto estamos realizando alguma coisa e nos lembramos de outra. Tipo, você está lá esperando o elevador, está na fila, ligou o computador, e ele está com problema e está demorando a ligar, e você fica ali, vou orar agora. No trânsito, ao longo do dia, em momentos corriqueiros, essas são as orações rápidas. As pontuais são aquelas orações que você participa no aniversário de alguém, para agradecer a refeição, para encerrar o dia. Você começa orando, termina dormindo. E essas orações pontuais, elas, com o passar do tempo, elas vão ficando cada vez mais rápidas e mais displicentes. Existem as orações coletivas, que são as orações em pequenos grupos, nas reuniões semanais, e as desesperadas, que são aquelas orações que nós fazemos quando todos os recursos foram esgotados. Deixa eu te dizer uma coisa. Se a sua vida de oração se resume a orações rápidas, cerimoniais, coletivas e desesperadas, eu te asseguro que a sua vida de oração é igual à vida dos dinossauros, extinta. Não existe. Você não ora. E lhe asseguro mais, talvez pior, eu lhe asseguro que você está muito longe de viver a genuína vida cristã. Porque não é possível ser cristão e não orar. Não é possível ser cristão sem o cultivo da prática de joelhos no chão. É possível crer como cristão. É possível confessar-se cristão. Mas não é possível experimentar o ser cristão sem estar diante de Deus em oração. Não é possível. Eu sempre ouvi falar dos leões de praça. Eu nunca tinha visto. Até que, aqui em Campos, eu nunca vi nada aqui em Campos assim. Outras cidades que eu já fui, nunca reparei, nunca tinha visto. Até que esse ano, quando eu fui em Curitiba, eu vi ali, não era bem um leão, era um cavalo, nem sei qual que era, acho que era de pedra, um cavalo de pedra ali numa praça, por onde passava a água, uma coisa linda, uma escultura lindíssima, e a água vinha assim de um chafariz, aí passava por dentro daquele cavalo e saía lá num lugar lindo lá.
E ali no meio daquela agitação toda, tinha lá, acho que ali era uma das praças, segundo a pessoa, uma tia de Cris, que conhece ali o local, é um dos lugares mais movimentados de Curitiba, e tinha gente ali tocando violino, tocando não sei o quê, e tinha muita coisa naquela praça. Uma praça, era uma feira na verdade, né? E tinha uma praça ali naquela feira. E eu fiquei olhando para aquela escultura de pedra, e eu me lembrei. Fiquei ali observando. A água passando por dentro da escultura, e ela continua petrificada. Não acontece nada. Água jorrando de dentro dela, e está lá até hoje, e continuará lá, até alguém lá e destruir, mas petrificada. Uma coisa inquietante, deprimente, perturbadora. O leão que joga a água por dentro dele, e ele mesmo morto ali, ó. Muitos são como essas esculturas, possuem anos de vida cristã, e ainda assim são imaturas, incapazes de darem uma resposta, não ao pastor, não à igreja, mas incapazes de dar uma resposta a si mesmas, do apelo das escrituras, que todo domingo chega a elas. Ouve aqui, todo domingo, as escrituras pregadas, anunciadas. Quantas vezes eu já falei desse mesmo tema ao longo dos anos aqui na igreja? Mas a água passa. Eu fico imaginando assim, você hoje vai chegar em casa, vai sair daqui, né? Vai até comentar no carro, nossa, a mensagem do pastor, né? Aí você fica impactado, aí vai para casa, aí pensa assim, eu preciso orar. Aí você vai orar mais um pouquinho, né? Aí você vai até ter uma resolução. Se aqui fosse uma igreja batista, aquelas tradicionais, ia fazer um apelo aqui, quem hoje quer mudar de vida, vem aqui à frente que eu vou orar. Aí você vai amanhã e começa, não, vou orar, eu preciso orar, o que o pastor falou está certo, eu estou errado. Aí você vai e ora amanhã, terça, aí na quarta, na quinta. Nós somos leões de pedra, né? Falei aqui sobre a EBD em julho. Os primeiros 2 meses de EBD, ó. Aqui, ó. Como que está a EBD hoje em dia? Fracasso. Por quê? Porque nós não somos constantes. Porque a água passa por a gente. E a gente permanece de pedra. Anos de vida cristã, mas rígidos, inflexíveis diante das exortações. Ouve, permanece apático, frio, estático, como aquela escultura, sem nenhuma mudança, sem nenhuma alteração, diante do que é dito, diante do que é falado. Continua morto, para aquilo que passa por ela. Por isso, que pregação,
sem a intervenção de Deus. Da minha parte, eu não consigo fazer nada. Eu que falo, não consigo convencer ninguém. Você que ouve, só será convencido se Deus atuar em você. A nossa força, disse o reformador, ela nada faz. E estamos sim perdidos. Quantas vezes que Lutero deve ter tentado fazer as coisas pela força dele. E ele colocou lá no hino, a nossa força nada faz. Estamos sim perdidos. A sua fama se espalhava cada vez mais. E grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Mas ele se retirava para lugares desertos e ali orava. Meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Se Jesus fazia isso, imagine nós, pecadores miseráveis. E assim, eu falei aqui de tanta coisa difícil, complicada. Às vezes alguns exemplos negativos. Mas vou encerrar com um exemplo, com um exemplo bem positivo. Certamente que você já teve essa experiência, eu acho, espero, que você tenha tido. De você estar muito mal, preocupado, tenso. E aqui eu poderia citar tantos outros sentimentos que passavam por a gente naqueles momentos complicados lá. E a gente cai de joelhos. E a gente chora. E a gente abre o coração. E a gente fala para Deus, eu não sei. E a gente rasga, os nossos sentimentos em relação aos outros, em relação à vida. A gente faz aquilo que Ana fez. E quando a gente se levanta dali, lembra lá o que diz que aconteceu com Ana quando ela se levantou? O seu semblante já não era mais pesado. E o que Guilherme quer foi de uma sabedoria, ou de uma felicidade muito grande. Quando ele compôs essa música, e ele disse, como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. Gente, os ímpios não têm esse privilégio. O seu parente descrente não tem essa oportunidade. A Deus tudo levar em grata e súplice e oração. Irmãos, nós precisamos crer nisso. Nós precisamos viver isso. E vocês podem ter certeza que as nossas vidas terão muito mais qualidade. As nossas vidas serão vidas muito mais centradas, abençoadas. Que essa palavra não caia no esquecimento,
essa palavra não se perca, e que essa palavra não seja como água dentro de um leão de praça, mas que Deus use essa palavra para nos levar a tomarmos decisões consistentes e a mudarmos de vida e a crermos no poder da oração, na bênção da oração diária, constante com o nosso Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar esse hino e depois encerrar orando ao Senhor.